Nosso convidado na edição de hoje do Público na TV Entrevista é o jornalista e professor Murilo César Ramos. Ele é membro do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília e é membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Boa noite, professor. Boa noite, Queria aproveitar, agradecer a sua presença aqui e que nós começássemos a nossa conversa com o senhor fazendo um breve relato do cenário que hoje nós temos da comunicação pública na América do Sul. O cenário na América do Sul está muito interessante, né? Nós acabamos uma pesquisa recentemente lá no nosso grupo LAPCON, na UNB, e um dos capítulos é sobre a Venezuela, por exemplo, né? E Brasil, além de Brasil, claro, né? Está analisando os modelos institucionais e as políticas de comunicações e claro que aí surge com grande ênfase a questão, no caso brasileiro e no caso da Venezuela, as novas políticas para a comunicação pública, no caso, fixar no rádio e na televisão públicos. Entenda-se, não comerciais, público não comercial, porque, pelo menos no caso brasileiro, mesmo as televisões comerciais e as rádios comerciais, elas são concessões públicas. Então, elas fazem parte de um sistema de comunicação público, mas aí é uma outra história um pouco mais complexa. Mas, enfim, na Venezuela, claramente, na Argentina, claramente, tem movimentos semelhantes no Uruguai, começando, você tem isto na Bolívia, você tem no Equador, você tem nesses países, diferentemente do Brasil, um cenário se formando em que no caso das rádios, das televisões principalmente, públicas não comerciais, elas são inclusive centrais. E não centrais? Elas estão ali para a passo com as comerciais na disputa de audiência por circunstâncias da modelagem nova que foi feita. Só pegar o caso, por exemplo, da Argentina, em que a TV pública argentina, depois da lei de los medios na Argentina, por exemplo, chamou para si os direitos das transmissões de futebol. Então, quem faz isso está lá para disputar e querer realmente ganhar a batalha da audiência. Não é o caso brasileiro. Nós adotamos um modelo que é um modelo que se assemelha ao dos Estados Unidos, porque a nossa comercial é muito semelhante ao dos Estados Unidos, em que a EBC, como empresa pública, né, suas rádios, mas principalmente a televisão, elas ocupam um espaço que eu chamo de nicho. Quer dizer, você não mexe na hegemonia da televisão pública não comercial, certo? Então, o movimento latino-americano, sul-americano mais claramente identificado, ele tem lições importantes para nós, certo? Nesse particular, nós que costumamos estar à frente nesses processos na América do Sul, de políticas de comunicação, discussões, hoje estamos claramente a reboque. Essa adoção ao modelo americano, isso é bom ou é ruim para o Brasil? Foi a adoção possível. Porque, veja, nós não mexemos no modelo, esses outros países que eu mencionei na América do Sul, mexeram no modelo como um todo. As políticas são todas novas para o sistema para o modelo como um todo. Nós ainda estamos discutindo se vamos fazer ou não uma lei que regulamente a radiodifusão brasileira, que é uma lei de 1962. Essa discussão eu já nem gosto mais de fazer, de tão cansado que eu estou de fazê-la, certo? Então, nós não mexemos no modelo como um todo. Então, tínhamos que partir para a solução mais simples, que é de criar aquilo que corre o risco de ser, como é lá nos Estados Unidos, um gueto de qualidade. Esse é que é o problema. A TV pública e, lá no caso, o National Public Radio, o rádio público, são excelentes, mas são guetos. Explique melhor o que seriam esses guetos. Eu só estou chamando de gueto como provocação. Né? São espaços de qualidade porque disputam espaços bem menores de audiência. Como você avaliaria a atuação da EBC nesses pouco mais de 4 anos? Eu vejo a EBC, e no caso da TV Brasil particularmente, que eu quero me fixar mais nela, porque a gente não tem discutido, pelo menos no Conselho, a questão das rádios com muita profundidade, porque a TV acaba tomando mais tempo, enfim. A TV cumpre bem, e já cumpria antes.
Mesmo a TVE do Rio já fazia isso de algum modo. TVE, né? A TVE do Rio, a TV Educativa do Rio, a antiga TVE do Rio de Janeiro. E a própria TV Cultura de São Paulo já vinha cumprindo isso na programação infantil e infanto-juvenil. Nesse ponto nós estamos ali para e passo com o que eles fazem lá. Lá com mais recursos, enfim, mas nós temos que nos orgulhar da programação infantil e infanto-juvenil que a TV Brasil tem hoje. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já retoma essa conversa. A gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos aqui com o jornalista e professor Murilo César Ramos e o nosso assunto é a comunicação pública no Brasil. Professor, queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como é que funciona o trabalho do Conselho Curador na EBC. O Conselho Curador, ele é, por lei, e tem que agir assim, ele é o que eu chamo de a alma pública da radiodifusão pública não comercial, no sentido de que a ele compete assegurar e zelar pela autonomia. Também. Porque ele traz dentro dele uma representação da sociedade, que é uma representação por região do Brasil, ela tenta não ser por corporação, mas tenta trazer representantes de diversas tendências da sociedade, enfim, e está lá para assegurar o caráter público, ou seja, o caráter autônomo, público e autônomo principalmente, ou seja, impedir que haja ingerência indevida do governo sobre as programações e sobre a própria gestão da radiodifusão pública. Esse é o papel principal do Conselho Curador. O Conselho Curador, ele é um pouco vigilante do conteúdo da programação. Como é que o senhor avaliaria essa programação, esse conteúdo da TV? Ele eu não vou dizer vigilante, quer dizer, o Conselho Curador aprova o plano de trabalho, ele opina, ele tem câmaras que se ocupam das diversas áreas, programação infanto-juvenil, jornalismo, cidadania, enfim, né? Mas ele evita não ter ingerência excessiva sobre a programação, não é o papel Mas ele do Conselho. Mas ele levantar questões. Eventualmente ele pode questionar, como foi o caso polêmico recente, esse é um assunto difícil, da chamada programação religiosa, em que o Conselho se manifestou contrariamente, a partir da ideia de que somos um Estado laico, de que não fazia sentido você ter uma santa missa, um culto religioso específico, num país com tamanha pluralidade religiosa, certo? O senhor tem um trabalho intenso sobre economia política da comunicação. Queria que o senhor explicasse em que consiste isso. Quando a gente fala, misturando, eu diria, dois setores, duas áreas, economia e política, né, e mais a comunicação. A economia política é um instrumental teórico, metodológico importante para você procurar separar claramente, entender o que é essência e o que é aparência. Então você tem, eu acho que sem economia política você não consegue, por exemplo, ir fundo para entender se, por exemplo, uma empresa pública como a EBC, ela é só aparentemente pública ou ela é essencialmente pública, porque você faz questionamento profundos, né, sobre como, por exemplo, uma estrutura como a EBC é atravessada pela questão do poder. Como é que se dá os conflitos? Trabalhar a questão dos conflitos, as hegemonias, como é que isso é? O fundamental da economia política justamente é isso, é não dar nada, é não ter nada como dado. Aquilo é assim porque tem que ser assim, certo? É você procurar ir camada por camada deslindar, certo? Aquela realidade, mas acima de tudo trabalhando com a categoria de poder. E eu tenho uma curiosidade, né, que isso é um trabalho acadêmico, né, as suas pesquisas, elas têm esse eixo condutor. Como que você traz essas questões da academia, né, essas discussões que eu considero importantíssimas para esse trabalho, para executado dentro do Conselho Curador?
Eu acredito que uma das razões de eu ter recebido o honroso convite de participar do Conselho, como outros poderiam no meu lugar, né, calhou por circunstâncias de eu ter recebido o convite e ter aceitado, né, é justamente ter alguém, ou uma ou duas pessoas da comunidade acadêmica que sejam do próprio campo da comunicação e que possam ajudar a fazer essas discussões de um ponto de vista mais técnico. Mas o Conselho não tem que ser um conselho de especialistas. Ele tem que ser um conselho em que é fundamental ter gente lá que, por exemplo, eu vou dar um caso, ela infelizmente está saindo agora, mas, por exemplo, é você ter uma pessoa como a doutora Lúcia Viladino Braga, diretora da Rede Sara de Hospitais, que é uma neurocientista, e que traz o aporte da neurocientista para entender as programações infantis e os impactos das programações sobre as crianças. Então, é importante ter alguém como o advogado paulista Cláudio Lembo, que é um homem liberal, mas o que eu chamo de um liberal de boa cepa, para trazer uma outra perspectiva que não seja uma perspectiva apenas impregnada de uma certa visão política e ideológica dentro do Conselho. Então, fundamental do Conselho... Eu acho que a gente briga tanto por diversidade pluralidade, acho que o Conselho... A das coisas que eu mais temo é o Conselho se transformar num Conselho, primeiro, de supostos especialistas como eu, em comunicação e televisão pública, certo? Porque aí acaba virando tudo, cada reunião um seminário. Segundo, que ele se divida vamos chamar assim, em campos corporativos, fazer representação por corporações, sejam profissionais, patronais, sindicais, o que seja, certo? A gente vai novamente para um intervalo, tá, professor? O Público na TV volta já. Estamos de volta com o Público na TV Entrevista. O assunto é comunicação pública e o nosso entrevistado é o jornalista e professor e membro do Conselho Curador da EBC, Murilo César Ramos. Professor, vamos aproveitar aí que nós estamos ainda com uma certa distância para processo de migração do analógico para o digital, mas como o senhor avaliaria a questão do conteúdo produzido hoje pela EBC? Nós falamos há pouco que ele é um conteúdo fundamental para a EBC e para a televisão, particularmente, que são as programações infantis e infanto-juvenis. Esta é uma missão absolutamente essencial da televisão pública não comercial. E é assim no mundo todo, como é assim nos Estados Unidos, em que a PBS, o sistema PBS, ele privilegia isso. A outra é uma visão mais pessoal, mas eu acho que muita gente compartilha disso, é a importância do jornalismo, que seja um jornalismo claramente autônomo, mas o jornalismo que qualifica o debate, principalmente o debate político. Eu acho que ainda nós estamos, no caso da TV Brasil, ainda nós estamos um pouco distantes disso. Eu acho que esse teste da autonomia, porque o jornalismo é polêmico, o jornalismo é uma área difícil de você trabalhar. Mas o que o senhor atribuiria? Estamos distantes, mas em que sentido? Veja, essa é uma visão, não é do Conselho, é uma visão pessoal minha. É o teste da autonomia. Você quer queira ou não, o financiamento vem em grande parte do Tesouro ainda. Quem nomeia, apesar de ter mandato, certo? Mas diretor-geral e diretor-presidente são nomeados diretamente, monocraticamente, pelo presidente da República, no caso, pela presidenta da República, né, neste caso. E porque o jornalismo mexe com interesses, o jornalismo mexe, quem está no poder, seja quem for. E isso repercute no conteúdo que está lá? Eu não sinto pressão, nunca senti que haja pressão. Eu acho que está faltando encontrar o caminho, certo? Está faltando encontrar o caminho, mas veja, eu tenho dito essas questões, no caso do jornalismo, em reuniões da Câmara de Jornalismo, da qual eu participo, mesmo em reuniões do Conselho, mas eu posso estar completamente errado. Pode ser que as pessoas assistam e achem o didatismo do Repórter Brasil, por exemplo, bom. Eu não me agrado muito o didatismo. Eu acho que o jornalismo ele tem que... Porque, veja, o que falta na televisão aberta brasileira hoje? É qualificar o debate político. É o que as abertas não fazem. Fazem na hora errada. Fazem quando se envolvem, as comerciais, envolvem seus interesses, nascem em período eleitoral. Aí eles tomam partido, tomam posição e fazem do jeito errado. E como não há legislação, o Estado não tem condição, a cidade não tem condição de se defender dessa ação indevida. Mas nos períodos normais, só vê Jornal Nacional, Jornal da Band, não sei aonde, assim, tem uma fórmula, assim, não há um debate político, entrevistas, não se faz essa discussão. É isso que você vai formar a cidadania, fortalecer a democracia, com uma televisão que seja capaz de polemizar, mas polemizar no sentido de fazer com que
que haja isso que eu estou chamando dessa qualificação do debate político. Duas coisas que eu considero extremamente importantes, que é exatamente o trabalho e o papel do Conselho Curador e da ouvidoria, que são dois setores dentro do sistema que eu diria até atípicos no sentido de comunicação, principalmente no Brasil. A gente falou muito dos Estados Unidos, até porque o exemplo da BBC inglesa não vale. Porque lá ela é outro modelo, nasceu diferente na Europa toda e a BBC se transformou num paradigma. Não que ela seja, assim, que ela não tenha defeitos, problemas, enfim, mas ela é uma instituição britânica tão extraordinária, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que no período da Thatcher, que agora está voltando aí num filme aí, com a Meryl Streep, um filme hollywoodiano aí, certo? Da Margaret Thatcher, ela não conseguiu botar a mão em duas instituições britânicas. O Serviço Nacional de Saúde, o National Health Service, ela não conseguiu privatizar e não conseguiu privatizar a BBC. Por quê? Porque a sociedade não deixou. Aí se tentasse. Esse é o meu sonho de consumo para a EBC em 20 anos, sei lá eu em quanto tempo, certo? De que se um dia alguém tentar mexer na EBC, na sua autonomia, a sociedade vai dizer, não, eu quero essa televisão, eu quero essas rádios, elas são fundamentais. Porque isso já, pelo menos lá, acontece, como por exemplo, apesar de pequenininha, como de gueto, como eu chamei, né, não tem governo conservador, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que não queira mexer no orçamento da PBS lá nos Estados Unidos. Ou que não queira fazer encolher sufocando economicamente, certo? Mas aí você tem campanhas, há uma reação no próprio Congresso, na sociedade. É isso que nós temos que buscar politicamente no caso da EBC. Eu acho que a gente está nesse caminho, né, professor? Eu acho que sim. Acho que o sonho da gente pode ser... já demorou tanto tempo, que são mais 20 anos. Para mim é muito, mas para a maioria... Professor, queria agradecer a sua participação no programa. Foi um prazer, Regina, foi um prazer. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A edição de hoje fica por aqui. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite. Uma boa noite e até lá.